passar um vídeo a respeito de VAR na frente do estádio de futebol. Esse aqui, no caso, é o Estádio Municipal Walter Ribeiro, que é praticamente o único estádio municipal de Sorocaba. Os demais estádios que Sorocaba tem são todos particulares e é o único que tem condições de receber um jogo oficial. E a capacidade dele é de, se eu não me engano, 8.000 lugares. Ou seja, ainda não é um estádio para grandes eventos, mas pelo menos 8.000 lugares deve ter. E essa praça aqui é conhecida como Centro de Integração Comunitária. Eu não lembro o nome dessa praça aqui agora, deu um branco aqui. Mas essa praça aqui era um descampado, era terra, era só terra, né? Não tinha árvore nenhuma, era só um descampado. Agora aí faz acho que uns 30 anos mais ou menos, não lembro exatamente quando, que plantaram um monte de árvores. Agora tá cheio de árvores, tem academia ali, tudo. Então essa aqui é a casa do Esporte Clube São Bento, que é praticamente o único clube de futebol profissional de Sorocaba que ainda está em atividade. E se eu não me engano, o São Bento está na Série A3 do Campeonato Paulista e na Série C do Campeonato Brasileiro, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas o São Bento está bem lá embaixo, né? Continua em atividade, mas o São Bento ainda tem muito que melhorar para voltar a ser um time decente. E nunca foi campeão paulista. São Bento existe há décadas e nunca foi campeão paulista da primeira divisão. Então, eu quero aproveitar que eu estou aqui, inclusive muitos estudantes que estudam na escola José Birrambá, não lembro, já pegaram o ônibus de volta para casa. Daqui a pouco acho que vem a criançada, ou a criançada que está estudando, enfim. Então eles esperam o ônibus ali, né? Alguns esperam ali, outros esperam lá na Avenida Roberto Simons. Então eu quero gravar um vídeo aqui em frente ao Estádio Municipal Walter Ribeiro, que ainda hoje é chamado de SIC, Centro de Integração Comunitária, para falar a respeito do tal do VAR e o que o VAR tem a ver com a Bíblia. Qual que é a relação entre o VAR e a Bíblia. E no final deste vídeo eu reagirei a um videoclipe. Na verdade, videoletra, né? Não seria nem um videoclipe, seria uma videoletra que eu deixarei aqui na... Deixa eu ver. Eu deixarei essa videoletra aqui nos cartões e também na tela final desse vídeo. Mas se você quiser assistir o vídeo até o final, no final do vídeo, quando já estiver lá em casa, eu comentarei a respeito dessa videoletra, que fala exatamente sobre a necessidade de nós lermos a Bíblia para confrontarmos heresias, para verificarmos se tudo o que nós vemos, tudo que nós lemos, tudo que nós vivenciamos está de acordo, antes de tomar as decisões, enfim, qualquer decisão que venhamos a tomar, qualquer pregação que venhamos a ouvir, qualquer letra de música que venhamos a escutar, qualquer livro que venhamos a ler, se tudo está ou não de acordo com o que está escrito aqui. Então eu quero começar dando uma definição do VAR, que é a sigla em inglês para Video Assistant Referee, em português, árbitro assistente de vídeo. Também conhecido como vídeo árbitro, vídeo arbitragem ou árbitro de vídeo. É um árbitro assistente de futebol que analisa as decisões tomadas pelo árbitro principal com a utilização de imagem de vídeo e de uns auscultadores para a comunicação. Os videoárbitros não fazem atualmente parte das regras do jogo, mas o seu uso está a ser julgado pela International Football Association Board em diversas competições. Ou seja, estão querendo acabar com o VAR, ou pelo menos tornar o VAR facultativo. Mas se você, qualquer campeonato, desde campeonato mundial de futebol, né, Copa do Mundo,
até campeonatos regionais e estaduais, enfim, eles estão usando o VAR, porque o juiz de campo, ele é sujeito a erros, ele não tem uma visão de águia para olhar, e nem olhos ao redor da cabeça para olhar tudo que acontece no jogo. É claro que tem os auxiliares, né, os bandeirinhas, que vem quando está havendo impedimento, quando a bola saiu do campo. Mas o VAR atualmente é usado em pelo menos 15 situações. Gol, se houve gol ou não, pênalti, que é quando alguém tenta impedir uma jogada dentro da grande área, cartão vermelho direto, ou seja, se a pessoa cometeu uma falta passível de cartão vermelho, expulsão no caso, confusão de identidade, ou seja, o juiz se atrapalhou ao dar uma punição para o jogador, na verdade quem puniu foi o outro, e quem cometeu a infração foi o outro, enfim. Posição de impedimento na jogada de criação do gol, somente no lance que gerou o gol. Infração do time, né, que aqui está em português de Portugal, está a equipe aqui, que é português de Portugal, então, infração do time, né, da equipe, atacante na jogada de criação do gol, qualquer falta não marcada. Bola fora do campo antes do gol, verificar se a bola saiu das 4 linhas ou não. Gol ou não gol, verificar se a bola entrou inteira, se a bola entrou totalmente, porque a bola entra totalmente no gol porque a bola tem que estar, o diâmetro da bola tem que estar na linha do gol para que seja definida como linha. A partir do momento que o diâmetro está dentro da linha do gol, está para trás da linha do gol, ou seja, a maior parte da bola está dentro do gol, aí é dado como gol. E se a maior parte da bola está fora, aí é dado como não gol, ou seja, a bola não entrou. Pênalti erroneamente assinalado, pênalti não assinalado, falta ou impedimento antes da jogada de pênalti cometido pela equipe atacante, bola fora de campo antes da jogada de pênalti, e as revisões limitam-se a expulsões diretas e não o segundo cartão amarelo. O VAR observa uma falta de expulsão clara que não foi decretada pelo árbitro, e se o árbitro advertir com o cartão amarelo, expulsar um jogador erroneamente. Então o VAR surgiu para auxiliar o juiz de campo, o árbitro principal da partida. Claro que a decisão final ainda cabe ao árbitro de campo, que é o que está lá dentro do campo. Mas o VAR pode questionar, aconteceu isso, e tem um monte de gente lá. Se você olha no estúdio do VAR, que são vários monitores pegando todas as câmeras, né, que existem as câmeras das emissoras de televisão, existem as câmeras oficiais acho que da emissora de televisão que está transmitindo oficialmente o jogo, acho que é isso. E tá a transmissão oficial do jogo e a transmissão alternativa, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro é transmitido oficialmente pela Rede Globo, né? A Globo. E parece que tem uma transmissão extra-oficial que é por... Eu não lembro se é Paramount, não lembro qual que é o streaming que transmite em canal fechado, ou streaming no caso, tem que pagar para poder assistir. Só sei que, se não me engano, a Libertadores é transmitida pelo SBT, com exceção dos jogos finais, que é transmitido pela Globo, uma coisa. A Liga dos Campeões é transmitida pela... Acho que a Bandeirante transmite a Liga Saudita, né, que é da Arábia Saudita, transmite a Série B do Campeonato Brasileiro, e tem o Cazé TV transmite a Copa do Mundo, juntamente com a Globo, né, acho que é só a Globo, os canais fechados da Globo, e o Cazé TV transmite a Copa do Mundo, né, são os transmissores oficiais, enfim. Eu só sei que a transmissão oficial, né, acho que a transmissão, eles pegam as imagens, o VAR, o estúdio de VAR pega as imagens oficiais da transmissão oficial, né, que tá, no caso da Copa do Mundo é a FIFA, no caso da Libertadores é a Conmebol, no caso da Liga dos Campeões é o UEFA, enfim. Analisa as câmeras da transmissão oficial, né, as câmeras oficiais, manda para o juiz por meio de mensagem de áudio, e aí ele toma a decisão se
aceita a opinião do VAR ou não. A transmissão ao vivo do VAR começou em agosto de 2016 pela United Soccer League, deve ser a liga de futebol dos Estados Unidos, né? Futebol normal, né, que nós conhecemos. Não, o futebol americano é a NFL. Aí a liga de futebol convencional, né, futebol que nós conhecemos como futebol, é a United Soccer League. Um jogo entre duas equipes de reserva da Major League Soccer, que é a primeira divisão do futebol dos Estados Unidos. E o árbitro do jogo, Ismail Elfat, acho que é esse o nome, pronuncia o nome dele. Ele analisou 2 faltas durante o jogo e, após consultar o vídeo árbitro, o assistente Alan Chapman decidiu emitir um cartão vermelho e um cartão amarelo nos respectivos incidentes. Os comentários do vídeo foram introduzidos no mês seguinte durante o internacional amistoso entre a França e a Itália. E aí a Copa de 2016 teve um monitor de campo introduzido, né, permitindo que os árbitros principais revissem as jogadas. Aí a A-League da Austrália, né, que acho que é a primeira divisão do campeonato australiano, na Liga Australiana no caso, foi a primeira a usar o VAR num jogo de liga profissional, em 7 de abril de 2017, quando o Marmouth City jogou contra o Adelaide United. O jogo foi concluído sem o VAR a ser chamado, ou seja, não precisava do VAR. Aí a primeira intervenção de um VAR no jogo dessa liga foi no dia 8 de abril, quando o Wellington Phoenix recebeu o Sydney FC. O VAR identificou uma mão na bola na área de grande penalidade, né? Acho que é do pênalti, né? Premiando, né, privilegiando o Sydney FC com um pênalti. O jogo terminou no empate de 1. Então só aqui fala também da Bundesliga, né, que é a liga da Alemanha, a Série A que é a primeira divisão do futebol italiano, a Taça de Portugal de 2016-2017, que é a Liga de Portugal, a Premier League de 2017-2018, que é da Inglaterra, e agora na Copa do Mundo estreou em 2018, e também, enfim, agora no Brasil foi usado pela primeira vez no Campeonato Pernambucano de Futebol de 2017, no Campeonato de Mineiro de Futebol de 2019, módulo 1, foi usado somente nas finais e semifinais. O de 2019, Série A1, foi utilizado a partir das quartas de final. A CBF começou a adotar no Campeonato Brasileiro em 2019, na Série A. E aí a choradeira continua, né? A choradeira continua, estão fazendo de tudo para acabar com o VAR, né? Para banir o VAR do futebol, porque prejudicou, né? Entre aspas, né? Os times, né? Muitos times estão alegando que os times com maior torcida, com maior, né, que estão dando mais dinheiro para as emissoras de TV, estão sendo privilegiados, estão sendo favorecidos pelo VAR. O próprio Flamengo, que é o time brasileiro com maior torcida, ele é constantemente chamado de VARmengo, porque muitas pessoas alegam que o Flamengo é sempre beneficiado no caso do VAR. Só que atualmente, né, se você parar para analisar, essa choradeira não é infundada, né? Pode ser que tenha um erro ou outro, mas a maior parte das reclamações do uso do VAR é pura choradeira. É pura choradeira de perdedor. Tanto jogadores como clubes, né, dirigentes de clubes, técnicos, eles choram demais. Eles reclamam de barriga cheia, né? Porque cometeram um erro, o VAR identificou o erro, né? O VAR está interferindo direto no jogo, né? Se você analisar os jogos mais recentes da maioria dos campeonatos profissionais, no Brasil e fora do Brasil também, o VAR está interferindo direto. E os jogadores, os técnicos estão furiosos com isso, os dirigentes estão furiosos. Se eu não me engano, até já entraram na justiça para anular a decisão do VAR no Tribunal de Justiça Desportiva, né? Se eu não me engano, é STJD, para tentar anular a decisão do VAR, as decisões do VAR. Mas eu acho que a maior parte disso aí é tudo choradeira de perdedor, gente que não sabe perder. Então alegam que o VAR prejudicou, que o VAR é isso, que o VAR é aquilo, estão querendo acabar com o VAR. E agora
que isso tem a ver com a Bíblia? Na verdade, o que é a Bíblia? Qual a relação entre a Bíblia e o VAR? No caso, o VAR ele surgiu para corrigir possíveis erros do árbitro e rever jogadas polêmicas. E no caso da Bíblia, qual que é a função da Bíblia? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é um livro confiável, O Israel Subirá postou no canal dele uma série chamada O Livro Confiável, provando que a Bíblia é um livro confiável em todos os aspectos, historicamente, cientificamente. Então a Bíblia é assim a verdade absoluta, um livro que nós devemos sim confiar. E eu quero ler somente alguns textos aqui para o vídeo não ficar longo demais, e deixarei para ler o último texto bíblico quando fizer a reação àquele vídeo lá do Kamikan, parece que são 3 que estão cantando, Kamikan e mais 2 que cantam a música Bereanos, Bereanos, enfim, mas tá Bereanos o título da música, mas eu deixarei, já deixei aqui nos cartões, deixei na tela final também. E também no final desse vídeo eu reagirei, quando já estiver lá em casa, eu reagirei a essa videoletra, no caso. Mas primeiramente eu quero ler o que aconteceu com Jesus lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, que mostram o próprio Jesus usando a Bíblia. O Satanás, ele tentou acabar com Jesus, tentou arruinar o ministério de Jesus logo no começo. Claro que Satanás tentou matar Jesus antes mesmo dele nascer, logo que ele nasceu, ele tentou impedir que Jesus nascesse, tentou impedir que Jesus crescesse, porque ele fez com que Herodes mandasse matar todas as crianças. E aí Maria e José foram avisados a tempo pelo anjo para que eles fugissem para o Egito. Tem todo o significado espiritual nisso, porque os filhos de Israel, os descendentes de Israel, eles estavam escravos no Egito, no fim saíram para o Egito, e a ordem foi que eles nunca mais voltassem para o Egito. Só que o próprio Jesus teve que ir para o Egito para escapar da morte. Ele, Maria e José ficaram um tempo no Egito. Então tem todo o significado profético nisso. Mas enfim, Satanás quis arruinar o ministério de Jesus, e essa foi uma das ocasiões em que Satanás tentou destruir o ministério de Jesus. Foi por meio da tentação do deserto. Aqui diz o seguinte, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. A seguir, ou seja, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a primeira tentação foi a tentação da carne. O diabo tentou acabar com o ministério de Jesus, tentando atingi-lo na carne, porque Jesus estava com fome. Ele somente começou a ter fome após 40 dias. Nos primeiros 40 dias ele não teve fome, somente no 40º dia que ele teve fome. E foi quando o diabo começou a tentá-lo. Quando o Satanás percebeu que Jesus estava debilitado e estava morrendo de fome, aí Jesus começou a atacar, primeiramente, investir contra a carne dele, para tentá-lo na carne. E Jesus usou a palavra para confrontar o diabo. Na segunda tentação, que é o que eu lerei agora, ele tentou no caso com o mundo, os prazeres do mundo. Enfim, não, na verdade, enfim, deixa eu ler aqui. No versículo 5. Então o diabo, após fracassar na primeira tentação, o diabo levou Jesus à cidade santa, no caso Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, ou seja, na parte de cima do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, o diabo usando a palavra da maneira errada, para que Jesus se suicidasse, porque ele queria que Jesus se suicidasse, que se ele tirasse dali de cima morresse, porque o pináculo do templo era alto. Se você for lá no Templo de Salomão, em São Paulo, onde é sede da Igreja Universal, a sede nacional da Igreja Universal no Brasil é o Templo de Salomão, em São Paulo.
Então é muito alto. A construção do Templo de Salomão, né, da Igreja Universal, é idêntica ao templo construído por Salomão. Mas olha a resposta de Jesus aqui no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus sabia que aí no caso foi a tentação para favorecer o diabo, né, para acabar com a vida terrena de Jesus, né, porque o diabo queria que Jesus se suicidasse, e para que Jesus usasse os seus poderes da maneira errada, para exaltar a si próprio e não para exaltar a Deus. Porque Jesus somente exaltaria a Deus se ele se entregasse a si mesmo, se ele morresse, entregar sua própria vida para salvar a humanidade, colocando em andamento o plano da redenção e dividindo a história em duas partes, antes e depois, né? Terminaria a época da lei e começaria a época da graça. Mas o diabo não se deu por satisfeito. Ele já quis partir para a tentação do mundo, né? Que a terceira e última tentação, tentando oferecer o mundo para Jesus Cristo em troca de adoração ao diabo. No versículo 8 diz assim: levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E tem outro texto no qual o diabo mente descaradamente, falando que aquilo tudo era dele, ele dava a quem queria, né? A quem quisesse, né? Tudo isso é meu e dou a quem quero. Então o diabo estava mentindo. Aí no caso Mateus omitiu esse trecho, mas o diabo queria que Jesus em troca do mundo, né, do governo mundial, né, de ser um governante mundial, que é o que o anticristo será quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, precisando sair dessa terra. Aí o terreno estará livre para o anticristo governará todo mundo, imporá um reino de terror, de morte, de caos, de destruição. Mas Satanás já queria antecipar isso, fazendo com que Jesus aceitasse já ser o líder mundial, governado pelo próprio diabo, porque Jesus teria que adorar o diabo para poder receber essa glória terrena. Mas aí Jesus desmascarou definitivamente Satanás, como está escrito aqui no versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ou seja, Jesus usou a palavra 3 vezes para confrontar o diabo. E aqui termina com o versículo 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora vamos aqui para João. Estou sem tomar água. No capítulo vamos lá. Nossa. Capítulo 5. Deixa eu procurar aqui. Nossa, tô aqui. Capítulo 5, versículos 39 a 40. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Que assim, Jesus estava explicando a missão deles para os judeus. Ele estava vendo aquela multidão toda que estava começando a segui-lo, e ele estava explicando para o povo qual era a missão dele, para que eles seguissem a Jesus pela maneira correta, pela iniciativa correta, porque até hoje muitos seguem a Cristo com a motivação errada. Por exemplo, lá no Vermicho, em Brasília, o único Vermicho do qual participei presencialmente, que foi dia 18 de novembro de 2023, eu já disse isso aqui, eu repito, né? Tava tendo lá a ministração da Fernanda Mandio, descendo sarrafo no povo, descendo sarrafo, porque a maioria tava lá por causa das celebridades, né? Por causa dos nomes de peso que cantariam ou pregariam lá. Então aí a Fernanda desceu o sarrafo no povo, dizendo que eles estavam, resumindo a pregação dela, que eles estavam ali pela motivação errada, que eles estavam ali esperando receber as bênçãos e não atrás de... Eles não estavam ali para entregar, porque o culto, o verdadeiro culto é entrega, é renúncia,
você não vai participa do culto recebendo alguma coisa. Você vai para o culto para entregar, e somente depois de entregar você recebe. Então Deus somente dá para você aquilo que você precisa quando você se derrama do necessidade dele, quando você se entrega para Ele. Então a prova disso é que assim que a Fernanda terminou de pregar, aos berros, aos prantos, né, do jeito que ela costuma pregar, era a hora do almoço. Tava a hora do almoço, José Júnior começou a cantar. Acho que ele cantou 1 hora. Acho que ele cantou quase 1 hora, né? Daria tempo do povo almoçar tranquilamente. Sair, e tinha praça de alimentação ali, tudo certinho, né? O pessoal, em vez de sair para almoçar, ficou lá dentro ainda. A maioria ficou lá dentro vendo José Júnior cantar. E somente quando o José Júnior o pastor Juliano Som começou a falar, encerrando a participação musical do José Júnior, aí o pessoal começou a debandar, o pessoal começou a sair. Foi muito feio o que aconteceu, foi muito feio. O povo começou a abandonar o recinto lá, deixou, acho que ficou menos da metade do povo, ficou ali dentro ouvindo prestando atenção na pregação do pastor Juliano Som, e a maioria saiu para almoçar. Aí depois, né, o Juliano Som pregou 30 minutos aproximadamente. Aí quando ele terminou a pregação, a Laura Sogueles começou a cantar e o povo voltou correndo. O povo voltou correndo para ver a Laura Sogueles. E então o povo, infelizmente, ele está muito mal acostumado. O povo só quer saber das bênçãos. A maioria, infelizmente, não quer saber do Deus das bênçãos, só quer saber das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. Tanto que se você for lá para João 6, aquela pregação mais dura de Jesus, aí a maioria abandonou, a maioria não quis mais saber, porque acharam o discurso de Jesus muito duro. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho que confronta, a palavra verdadeira de Deus é aquela que confronta, que realmente coloca você contra a parede, faz você reconhecer seu pecado, reconhecer seu erro e levar você ao arrependimento, ao verdadeiro avivamento. O que é avivamento? É a resposta de Deus a uma ação nossa. Ou seja, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos buscar a Deus para obtermos de Deus o avivamento. O derramamento do Espírito Santo, as línguas e tudo mais. E antes de voltar para casa, eu quero ler aqui Atos capítulo 17 até o versículo 11. Eu lerei os primeiros 9 versículos do capítulo 11 para contextualizar, porque se você ler só o trecho de Paulo e Silas em Bereia, você perceberá que, acho que eu lerei até o 15, de 1 a 15, para você ver todo o contexto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas, no caso, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Tessalônica fica no norte da Grécia. A Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, sempre eles, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, invadiram a casa de Jason. Jason hospedou Paulo e Silas, e Paulo e Silas não estavam mais lá quando o povo invadiu a casa de Jason e arrastou a Jason para fora. Com certeza ele foi espancado, tudo. Estão quase linchando o homem. Eles procuravam trazê-los por meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason, ou seja, Paulo e Silas não estavam mais lá, então arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, a fama de Paulo já era grande, já tinha chegado até Macedônia, né, que era a região norte da Grécia. Os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. No caso, César Augusto. Acho que era César Augusto, o imperador da época.
Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Ou seja, Jason e os que estavam com ele foram salvos de serem linchados. Aí que vem a parte referente a Bereia, a partir do versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigindo-se à sinagoga dos judeus. Você vê que primeiro eles pregavam nas sinagogas dos judeus para depois pregarem nas praças públicas e outros lugares públicos, né, para os gentios. Mas primeiro eles pregavam para os judeus e os judeus recusavam mensagens e pregavam para os outros. Aí no versículo 11 está o cerne neste vídeo, né, que é o cerne também da música que eu mostrei no final desse vídeo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Ou seja, os bereanos viram nas escrituras, no caso, né, que era o Antigo Testamento, né, o Pentateuco, os Salmos, os Profetas, eles perceberam que o que Paulo pregava, ele estava exatamente de acordo com as escrituras do Antigo Testamento, porque a Bíblia completa só seria compilada no século IV, acho que após, se não me engano, após o credo, no Concílio de Nicéia, isso. No Concílio de Nicéia, a Bíblia, conforme a conhecemos atualmente, seria compilada, né, exatamente como é hoje. Só que aí no versículo 13, novamente os judeus invejosos quiseram atrapalhar tudo. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá, eles saem de Tessalônica para Bereia para atormentar, para causar. Foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali, provavelmente escondidos, né, para não serem linchados. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Aí eles foram para Atenas, tudo, naquele trecho que nós conhecemos lá, que menciona o Areópago, tudo. E eu quero finalizar esse vídeo, né, eu tenho um lugar aqui chamado Café com Gato, acho que eu comerei um lanche lá. E logo em seguida pegaria o ônibus para voltar para casa e lá em casa eu terminaria de gravar esse vídeo. Agora quero abrir um parênteses aqui para mostrar como é por dentro a cafeteria Café com Gato. Se você não conhece Sorocaba, fica no Jardim Santa Rosália, na Avenida Pereira da Silva, 866. Aqui perto aqui atrás fica o Estádio Municipal Walter Ribeiro, fica poucos, acho que eu não tenho muita noção de metros, né, mas fica a poucos metros, né, 300, 400 metros. É bem pertinho do Estádio Municipal Walter Ribeiro. Mais pra frente fica o antigo SAI, que hoje é polícia. Então só andarei aqui, darei uma volta aqui, ó. Aqui é a cafeteria por dentro. Ali atrás, deixa eu mostrar aqui. Aqui ficam os gatos. Os donos trazem os gatos aqui, eles ficam aqui dentro, tem o gatil, eles ficam tomando conta, né? Aqueles que têm gatos, trazem os gatos, deixam lá dentro. E o comanda por QR Code, né? Você entra aqui no Wi-Fi e acessa a comanda por QR Code. Aqui tem um monte de gravuras, né? Pinturas, tudo, com motivos de gato. Ali tem uns artigos, né? Uns negócios para gato, aqui também tem uns negocinhos para gato, doce. Aí, deixa eu só mostrar, quando vier meu pedido, aí eu mostro rapidinho. Então, eu pedi expresso longo, 100 ml, pedi empanada, né, lembrando a minha viagem para a Argentina, porque empanada é um prato típico da Argentina. Lá eles chamam os itens do café da manhã, salgados, de facturas. Então essa aqui é a factura mais comida, pelo menos em Buenos Aires. Não sei se é da Argentina, mas lá em Buenos Aires é uma das facturas mais comidas. Essa aqui, no caso, é recheio de palmito com alho poró. E aqui é pão francês com queijo e tomate seco. Aí lá em casa
eu termino de gravar o vídeo mostrando a última parte do vídeo, a minha reação ao vídeo lá do Kamikan, lá, os bereanos. E mais uma vez mostrando como é aqui dentro, para você que não viu ainda. Os gatos ficam lá dentro, tem mais coisa aqui. Hoje tá tranquilo, né? Não sei como é aqui à noite, mas deve ser bem movimentado. Eu fiz questão de terminar esse vídeo com a videoletra desta música, Bereanos, do Kamikan e mais 2 feats. Porque a letra dessa música tem tudo a ver com o assunto desse vídeo. Preste bastante atenção que eu pararei de vez em quando. Eu estou gravando agora, antes que escureça. Já são quase 18 horas, então quero gravar essa parte final do vídeo antes que eu escureça. Então preste atenção na letra. Depois das trevas, a luz. A Bíblia. Tentar ir contra palavras de Deus por toda a história da igreja. Não há nada novo debaixo do sol, se liga, veja, entende que a glória do homem seca como a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. É quente e é nela que eu permaneço, e que essa marreta despedaça as pedras de tropeço. E não é novidade, Marcião, não saiu da cova, é só uma heresia velha com uma roupa nova. E até no rap cristão, anatemas estão surgindo com o falso Cristo e dizendo que estão evoluindo. Eu não falaria o nome do sujeito aqui, só sei que existem alguns raps cristãos que estão de mãos dadas com o sistema. Vai fora com essa rima, bobagem terapêutica, um coração enganoso é tua chave hermenêutica. E desse mundo quer palmas e sucesso, liberalismo não é cristianismo, seja honesto. Eu creio na escritura e no Deus soberano, MC sou na cultura e na Bíblia bereana. Tem tudo a ver com o que aconteceu no Troféu Gerando Idolatria e em várias outras igrejas que pregam mais o ser humano do que a Deus. Igrejas que pregam mais o homem, ser humano, né? Pregações antropocêntricas e deixam de lado o genuíno evangelho que é centralizado em Cristo, porque a Bíblia toda aponta para Cristo, mas muitas denominações e premiações como o Troféu Gerando Idolatria estão mais focados no ser humano do que em Deus. E por isso que eu deixei de seguir todos os participantes do Troféu Gerando Idolatria. Era que libera a escritura em aplicativo cristão. Não se aplicam e aplicar o que está escrito. É por isso que eu sou contra livros como Café com Deus Pai. Eu não leio, eu não gosto de devocional pronto, assim, mastigado. Eu gosto de ler a Bíblia mesmo. Eu faço meus devocionais com base nas sugestões de textos bíblicos da Escola Bíblica Dominical, a leitura da semana, no caso, todas as lições, né? Desde que eu estava na igreja presbiteriana, era assim, e na Assembleia de Deus continua sendo assim. Tem um texto bíblico para cada dia da semana, e o meu devocional do dia é a leitura bíblica da semana referente à lição da Escola Bíblica Dominical do domingo seguinte. Então eu não gosto de devocionais tipo Café com Deus Pai, porque são centralizados demais no ser humano, falam de só coisas voltadas para o ser humano e deixam de apontar para Jesus Cristo, né? Na maioria dos casos, pelo menos, né? Compromisso é consigo, o evangelho de achismo, volta larga igual caminho, crítico, liberalismo. O povo ainda perece em falta de conhecimento. O acesso aqui tá livre, preguiça rega o seu tempo. Acredito em falsos mestres, e eu tenho visto teologia que mira Jesus e acerta no Henrique Cristo. Henrique Cristo é um sujeito que, eu não sei se ele está vivo ainda, se morreu. Eu sei que é um sujeito que, eu não lembro exatamente onde ele mora, se mora no sul do país. Eu sei que ele tinha lá as apóstolas, as discípulas dele lá, enfim, né? O cara é completamente maluco. Ele se acha Jesus Cristo, né? Ele se julga Jesus Cristo, assim como muitos outros espalhados pelo mundo. Paganismo, sincretismo, panteísmo, enoteísmo, no meio colocam Cristo pra fingir cristianismo incisivo. Contra o falso evangelho e seu ensino, cê não tanca cala, um verso muito agressivo. Agora os hereges dão descrédito, a palavra parece que sabem mais do que a escritura sagrada. Em meio a tudo isso fico com Salmo
que li no coração, tua palavra escondi, pra não pecar contra ti. Aqui. Deixa eu aproveitar para ler 2 textos bíblicos que me esqueci. Primeiramente eu ler Salmo 119. Deixa eu ver aqui. Que esse trechinho menciona. Lerei os versículos 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Escritura é inspirada por Deus, não há nada que eu faça para mudar isso. Um erudito bereano que leu, conferiu e aprendeu, fazendo ao nome de Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, não há nada que eu faça para mudar isso. Um erudito bereano que leu, conferiu e aprendeu, fazendo ao nome de Cristo. Presta atenção agora. Ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Por quê? Está aqui na própria Bíblia. Eu não lembro qual é o nome do pregador, só sei que ele mencionou Gálatas 1. Eu lerei do 6 ao 10. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito, algo consagrado a ídolos, né? Que é o mesmo que maldito, né? É o sinônimo para maldito, né? Tudo que é consagrado a ídolos pagãos é maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aí, a letra continua. Mesmo se fosse o próprio Paulo rimando nesse beat, se não é só escritura, só lamento. Seguimos como bereanos, contra o liberalismo somos iluminados. Não pelo iluminismo, vejo o cristão de esquerda abraçando o marxismo. Mas o cristianismo é a antítese do comunismo. Eles querem o hype, só falam de amor, do Jesus hippie que não condena o pecador. E vão dizer que estamos desatualizados. Sinceramente, vocês estão sinceramente errados. Vou falar o nome dela, vai, Xuxa Meneghel. Né? Pesquise o que a Xuxa Meneghel falou a respeito da Bíblia. E você verá muitas outras pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia tem erros que precisam ser corrigidos. E esse trecho da música é o mais pesado, porque fala enfaticamente sobre aqueles que se dizem cristãos, mas defendem aborto, defendem liberação das drogas, defendem ideologia de gênero. Infelizmente eu conheço gente assim, que se diz cristã, mas defende tudo isso. E continua. Eles que lutem, o nosso Deus é invencível. A Bíblia é inerrante, inspirada e infalível. Eles querem apresentar um evangelho distorcido, além da razão bíblica, anátema enrustido. Analiso nas letras, leio os antigos escritos. Tem poder, manifestação, só não tenho Cristo. Prego que tenho visto, eu falo que tenho ouvido. Rimando a teologia que inspira o mais erudito bereano. Com ouvido apurada, faço ensino, conferindo pergaminho. Nem tudo que brilha é couro. Cristo crucificado e ressurreto é o que eu digo. Desde os primórdios da igreja, o evangelho duradouro. Palavra de alta ajuda infeliz. Não é sobre o que acredite, sim sobre o que a Bíblia diz. E também aí tem um problema dos coaches. Pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade são coaches. Porque uma coisa é você ser coach, uma outra coisa é você ser pregador da palavra. Que é impossível, né, quase impossível, você ser coach e pregador da genuína palavra de Deus ao mesmo tempo. Sola, só escritura e nada mais. Sola, só a fé e nada mais. Sola,
de Cristo. Acabou. Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe sobre isso, inscreva-se no canal. Vai depender se quiser.